Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Provérbios, capítulo 31, versos 8 e 9. Assim diz a palavra do Senhor: Erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Duas vezes a frase erga a voz é dita para enfatizar a urgência de uma conduta justa diante de Deus em favor dos necessitados. Com isso, a mãe de Lemuel diz: posicione-se, Lemuel, em favor da justiça, da verdade e da sinceridade. Nos versos 8 e 9, nós temos a exortação para que um governo de equidade e justiça seja dado aos necessitados pela mãe de Lemuel. Subentende-se que o rei deve mostrar-se amigável para com aqueles que são incapazes de fazer algo por si mesmos, ou devido à torção da justiça, ou devido às circunstâncias adversas. O fato é que o governante precisaria cuidar daqueles que eram necessitados. No verso 8 que diz: erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja defensor de todos os desamparados. A frase erga a voz é a tradução de uma expressão hebraica, que diz pitar pirra, que significa abre a tua boca em favor daqueles que ficam mudos, quietos, silenciosos diante da opressão que vivem. É muito enfático. No verso 9, mais uma vez, erga a voz e julgue com justiça, defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. A mesma expressão surge para enfatizar o posicionamento da justiça, da retidão diante da opressão dos pobres e necessitados. O rei ou governante no sistema monárquico era um representante de Deus e deveria agir na defesa dos pobres e necessitados. Foi para isso que ele foi colocado naquela posição. Em Provérbios 16:10 está escrito: os lábios do rei falam com grande autoridade. Sua boca não deve trair a justiça. Onde estão os governantes que valorizam a justiça, a retidão, a honestidade, o bom senso e a verdade nos dias de hoje? Se os dinossauros existiram e foram extintos, parece que nós estamos vivendo numa época de extinção em massa de governantes que se preocupam com essas virtudes, que abandonaram o bom senso completamente. Mas se não há governantes assim, é de se preocupar ainda mais,
porque isso nada mais é do que o reflexo de uma sociedade onde a justiça, a retidão, a honestidade, o bom senso e a verdade estão quase extintos. Por isso, um povo que não se preocupa com essas virtudes se divide e não percebe que não escolhemos simplesmente pessoas para governar, e sim suas ideologias. E uma ideologia que não valoriza a família nuclear, os valores intrínsecos ao ser humano, não importam para certos tipos de governo, pois o estilo de vida corrupto para essas pessoas é o que vale a pena. A imoralidade é incentivada por meio de festas que chamam de cultura. Só se for cultura diabólica que incentiva a promiscuidade e nada mais. Uma sociedade dividida em torno de si mesma não tem como escolher um governante que valorize os princípios da retidão e da justiça e que se preocupe, de fato, com os necessitados, não dando apenas migalhas, mas sim dignidade e condições de vida. Esse estilo de vida, na prática da justiça, é esperado, especialmente do povo de Deus. E no Novo Testamento, quando nós olhamos para os nossos irmãos, que sabiam que ao escolher esse estilo de vida, deveriam saber, e nós devemos saber também, que haverá consequências por viver num mundo cujo sistema jaz no maligno. Por isso, Pedro nos incentiva dizendo, em sua primeira carta, no capítulo 4, verso 14, se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Não devemos permitir que o mundo em que vivemos nos corrompa, a ponto de esquecermos dos necessitados à nossa volta. Vamos fazer sempre a nossa parte por causa de Deus, pois o sistema em que vivemos é completamente corrupto, pois a humanidade está em franca rebelião contra Deus e tem se afastado cada vez mais da sua verdade. Por isso, somos orientados em 1 João 2,15. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E ainda no capítulo 5 da mesma carta, 1 João 5,19, ele diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Ou seja, o mundo vive debaixo do sistema do maligno. Por isso a corrupção domina. Por isso a falta de amor impera. Deus espera um tipo de relacionamento com Ele que seja de acordo com o que Ele quer e não do nosso jeito, pois o que Ele quer é o melhor para nós. Amar a Deus significa mostrar amor pela sua palavra, suas orientações, e amor pela sua palavra se mostra através da obediência a ela. Isso leva a uma vida piedosa e de serviço a Deus, servindo aos necessitados. Erga a voz, quer dizer, posicione-se em favor da justiça, da verdade. Foi esse o conselho da mãe de Lemuel, para que ele governasse de forma justa e piedosa. Hoje, o mesmo conselho serve para nós. Posicione-se,
erga a voz diante do que é correto, verdadeiro e justo, sabendo que o mundo está perdido e caminhando a passos largos para a destruição. E lembrando sempre que nós estamos nesse mundo, mas nós não somos dele, nós não somos desse mundo. E em breve estaremos com o nosso Senhor. Enquanto não chega esse dia, sigamos o conselho de Deus, através da primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 19, que diz: por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao fiel Criador e praticar o bem. Erga a sua voz, posicione-se em favor da justiça e da verdade. Mas não esqueça que nós não somos deste mundo. Estamos aqui caminhando em direção ao nosso Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde. Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou